Você já se perguntou qual que é o melhor software para análise e detalhamento das estruturas? Se você ainda tem essa dúvida, fique comigo e vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Sejam todos bem-vindos à Escola para Calculistas. Eu sou o professor Vital. Vamos juntos nessa jornada para o conhecimento. Eu acredito que você até hoje se faz essa pergunta: qual o melhor software para dimensionamento? Essa pergunta é uma pergunta muito comum, dentro da nossa carreira acadêmica e, obviamente, no contexto já da vida profissional de cada um de vocês. Eu tive esse contato, essa dúvida, ainda na fase da minha formação, na graduação. Porém, eu lembro de vamos dizer assim, uma frase muito marcante para mim, dita pelo meu professor de estrutura de concreto armado. Olha, o melhor sistema computacional é aquele que você sabe mexer. Uma vez que você sabe introduzir as informações que o programa vai detalhar ou dimensionar, interpretar essas informações, você também tem que saber interpretar a saída de dados. Se você tem a habilidade de introduzir as informações e compreender os outputs, os resultados, esse vai ser o melhor sistema computacional e que irá te atender da melhor forma possível. Fique ligado na dica do professor Vital. Logo abaixo aqui no vídeo, nas descrições, vocês vão ver indicações de cursos DBERIC, TQS, CIPCAD, para você aperfeiçoar e desenvolver cada vez mais. Hoje, eu já tive o contato com diversos tipos de sistema computacional e eu considero que existem diferentes tipos de sistemas ou ferramentas que nos auxiliam em diferentes etapas do nosso dia a dia. Então, ora a gente implementa ou a gente usa planilhas de Excel, ora a gente usa ou implementa softwares comerciais, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho nessa aula. Então, continue comigo e vamos trocar experiências. Se você está gostando do conteúdo, não deixem de compartilhar e comentem aqui debaixo para a gente poder discutir um pouco qual que é o sistema que você comumente usa no seu dia a dia ou qual é aquele sistema que você mais ouve como sendo o melhor do nosso presente aí no mercado. Quem já ouviu falar desse sistema computacional? TQS, CIPCAD, EBERIC, SAP 2000, Robot e, obviamente, as famigeradas aí planilhas de Excel. Eu trouxe apenas alguns sistemas computacionais, comumente aí difundidos no mercado e largamente utilizados por nós profissionais. E eu vou tratar um pouquinho de cada um deles e compartilhar com vocês a minha experiência. Falando do primeiro, TQS, eu acredito que seja um sistema computacional passível de grande interface entre máquina e usuário. O que quer dizer com isso? Você tem uma possibilidade muito grande de configuração e isso dá uma liberdade muito boa para o profissional, isso no grande campo concreto armado. Então, lembrando, esses três primeiros eu estou contextualizando dentro das estruturas de concreto armado. Quando a gente vai agora para o sistema CIPCAD, CIPCAD já é um sistema computacional, pela minha experiência, eu gostaria que você compartilhasse a sua. É um sistema computacional também de fácil interpretação, ele não é tão aberto às configurações, tanto quanto o TQS. Eu acredito que o TQS, a facilidade do usuário intervir nas propriedades do sistema é muito maior do que o CIPCAD. E um ponto vantajoso do EBERIC, primeiro, é um sistema nacional, assim como o TQS, então a assistência técnica é muito boa. O EBERIC ele conta com um pacote de várias ferramentas adicionais, que seja ferramentas para dimensionamento de escada, que seja ferramentas para dimensionamento de piscina e, obviamente, é um programa, um sistema computacional que a gente tem aí muito material. E ele também é um sistema computacional que tem uma interface entre usuário e máquina muito boa. Consequentemente, a gente consegue introduzir ou alimentar diferentes informações.
Lembrando que, obviamente, dentro dessa análise, né, dentro desse contexto de concreto armado, todos eles trazem como pacote primordial a NBR 6118, que são as configurações pré-determinadas ou as recomendações da norma, previamente configuradas, e isso facilita muito bem o usuário, e isso torna esses 3 sistemas computacionais, na minha experiência, como sistemas largamente utilizados aí no mercado. Obviamente, esses sistemas que eu me referi, eles se resumem a estruturas, muitas vezes, dentro de um contexto de dimensionamento de edificações. Quando a gente parte para estruturas industriais, que aí são estruturas de britador, estruturas de correia transportadora, né, estruturas de peneiramento, esses sistemas computacionais muitas vezes eles tornam-se limitados em função das análises, né, das necessidades associadas a essas estruturas, e nós acabamos recorrendo a planilhas de Excel. São planilhas também muitas vezes já presentes no mercado e difundidas, planilhas muitas vezes também desenvolvidas pelo próprio usuário, que eu acredito que essa seja a maioria das vezes. Nós, como engenheiros, já temos um banco de dados que, né, nós vamos construindo aí ao longo do tempo. E associado a esse contexto de análise dessas estruturas industriais, há um suporte de softwares. Aí eu digo o SAP 2000, que é um sistema computacional muito utilizado também dentro desse contexto industrial, que nos auxiliam por meio de ferramentas dos métodos dos elementos finitos para identificação dos pontos de máxima tensão e, consequentemente, associado aos conceitos básicos de concreto armado já automatizados dentro das planilhas de Excel, identificando os pontos de máxima tensão, onde há necessidade de reforço ou intervenção do usuário, a gente consegue fazer uma associação muito boa entre esses 2 elementos. Nada impede que os outros sistemas, como TQS, CIPCAD e EBERIC, eles sejam implementados em estruturas muitas vezes diferentes do campo de edificações residenciais, mas o que impede muitas vezes a implementação desses sistemas é a produtividade. Então, nós temos como simular elementos de barras dentro do TQS, porém, muitas vezes a produtividade do usuário ante aquela necessidade de estruturas mais complexas, ela não é tão boa. Obviamente, né, os fabricantes, os desenvolvedores dos softwares estão cada vez mais implementando esses modelos, essas modelagens, mas por já existir softwares muitas vezes comerciais que atendem a essa necessidade com uma produtividade maior, eles acabam sendo utilizados de forma corriqueira. Se você está gostando do conteúdo, não deixem de compartilhar, não deixem de curtir e fique ligado no canal para mais informações e vamos que vamos no nosso assunto. Aí você me pergunta, poxa professor, você está só falando de concreto armado e as estruturas metálicas, qual que é a sua experiência quanto a isso? Bom, hoje eu utilizo basicamente 2 sistemas computacionais. Ora, eu utilizo o SAP 2000 como um elemento de suporte. Por que de suporte? Hoje eu não detalho as estruturas, meu papel na empresa é verificar e analisar as estruturas que estão sendo desenvolvidas por outros profissionais. Então o SAP 2000 ele traz dentro da sua matriz ferramentas que me possibilitam a análise estrutural das estruturas metálicas de uma forma muito boa. Eu entender se aquele perfil que eu estou desejando ou aquele perfil que foi sugerido por um profissional, ele atende à necessidade de projeto ou se aqueles esforços que o profissional identificou na memória de cálculo eles estão de fato coerentes com as solicitações. Um outro programa que eu utilizo muito dentro da minha rotina de análise das estruturas metálicas e, obviamente, dentro de um contexto de estrutura metálica, eu também aplico esse sistema computacional, é o Robot da Autodesk.
a facilidade desse sistema hoje é justamente a aquisição por parte das empresas de um pacote, que dentro desse pacote nós temos o Revit, nós temos o AutoCAD, nós temos o Civil 3D, o Robot e outras ferramentas que auxiliam na produtividade e no dia a dia do escritório. Então, a minha experiência hoje é diante desses dois cenários. Então como que você vê o detalhamento dessas estruturas, uma vez que esses softwares eles fazem a análise e o dimensionamento? O detalhamento hoje, o que eu percebo nas memórias de cálculo que eu tenho contato e nos projetos que me são enviados, é muitas vezes aplicado ou feito dentro de um sistema computacional chamado Tecla. Agora, me diz você, qual o sistema computacional que você comumente utiliza no seu dia a dia? Planilhas, softwares comerciais? Não deixe de compartilhar com a gente essa informação e vamos criar uma rede de bate-papo para poder trocar experiências. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e fiquem ligados para mais informação. Um grande abraço.